Olá para vocês, gratos por mais uma oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos dando continuidade aos estudos do capítulo número 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje, nas instruções dos Espíritos, nós vamos verificar os itens 13 a 15, mensagem do nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1862. Mundos de expiações e provas. Mundos de expiações e de provas são aqueles em que o mal ainda tem predomínio sobre o bem. E aí nós podemos classificar o nosso planeta, a Terra. Mas antes de que a gente comece a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nesta lição, nesses itens de 13 a 15, vale a gente lembrar, recapitular sobre o que significam expiações e provas. Expiações, resgates de débitos do passado, redução do peso das más atitudes de ontem. São experiências que favoreçam a libertação de males adquiridos nesta ou noutra encarnação. A expiação é uma imposição. Seria uma limpeza interior do espírito, uma melhora. A cada um segundo as suas obras. A gente ouve bastante isso. Então, que as nossas obras sejam boas. Expiar, então, significa consertar erros do passado de outras encarnações. E a gente vai de encontro, à lei de causa e de efeito. Deu para entender aí? Já no caso das provas é quando o espírito faz jus ao conhecimento adquirido através de novas experiências. Nas provas, o espírito tem a oportunidade de evoluir as qualidades do coração e da inteligência. Provas, elas sempre existirão, até para espíritos superiores. São desafios evolutivos. Uma das provas, até bastante conhecidas, é a resignação. Fica entendido aí? A prova também pode ser uma escolha. Então a gente verifica que a expiação é uma imposição, que na verdade é uma misericórdia divina, uma oportunidade da gente resgatar faltas cometidas, de a gente se libertar do véu da ignorância, e a prova também pode ser escolhida. Mas, em se tratando do planeta Terra, nós, espíritos aqui encarnados, vivenciamos expiações e provas. Bom, dito isto, entendido isto, vamos começar a leitura do Evangelho. Vamos observar a mensagem de Santo Agostinho. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas, também, os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Então aqui, Santo Agostinho vem nos lembrando que, devido à superioridade de inteligência da maioria dos habitantes aqui do planeta Terra, este planeta não é um planeta primitivo. Então, vem nos recordar que nós somos viajores do tempo já há muito tempo. Vem lembrando também das qualidades inatas desses habitantes daqui deste planeta. Nós, no caso, já viemos de outras viagens, com bagagens, conhecimentos e conceitos já pré-estabelecidos e que precisam ser melhorados.
Então, lembra também que aqui também há numerosos habitantes com seus vícios, né? Esses vícios não são só os vícios do fumo, da bebida, mas são muitos vícios morais, vícios de maledicência, de inveja, do ciúme e tantas outras coisas. Faz com que esse caldo, essa mistura, né, de todos nós que aqui nos encontramos necessitados de estarmos encarnados no planeta Terra, faz com que esse nosso planeta tenha alternância de momentos de alegria e momentos de dificuldades. Aqui ainda não é local de felicidade permanente. Lembra também que aqui ele diz Deus num mundo ingrato. Ele nos deu esse mundo ingrato para nós espiarmos aqui as nossas faltas. Isso vai nos remontar sobre o livre-arbítrio mal utilizado. Está aqui lembrando. Boas escolhas promovem um processo evolutivo. Escolhas infelizes promovem o quê? Provações e expiações. Deus castiga a gente? Não. Deus não quer o nosso mal. Deus não nos castiga. Mas aqui nós estamos diante das leis de causa e efeito e de ação e reação. Então vamos pensar, o mau uso do nosso livre-arbítrio faz com que nós passemos vicissitudes neste planeta. A carga vibracional que nós emitimos, porque todos nós emitimos, faz com que a atmosfera do planeta Terra ainda seja uma atmosfera complicada. Ora, a gente há muito tempo ouve que o nosso planeta está em transição. Vamos mudar esse patamar. Vamos passar a ser mundos de regeneração. Mas por que esse mundo de regeneração não chega logo? Mas por quê? Porque depende de nós. Depende de que nós vivenciemos essas novas experiências de uma forma melhor. Que a gente aprenda, né? Porque somos, muitos de nós, não todos, que aqui estamos encarnados, ainda somos espíritos teimosos. Ainda somos espíritos recalcitrantes. Mas vejam bem, se nós hoje nos encontramos habitando o planeta Terra, é porque nós já vencemos lá atrás muitas barreiras. Ainda temos muitas a vencer. E é por isso esse estudo permanente do Evangelho, que faz com que nós nos toquemos que precisamos, o tempo urge, para ontem trabalharmos pela nossa reforma íntima, pela nossa melhora moral. Então, estamos aqui com pessoas com inteligência, mas muitas das vezes, por causa de seus vícios, nós acabamos utilizando muito mal essa nossa inteligência. Nós acabamos fazendo escolhas erradas. Então, olha quanta coisa a gente precisa se libertar para que a gente possa progredir e o nosso planeta progredir junto com a gente. Mais uma vez, lembrando que Deus não nos castiga. Pelo contrário, misericordioso como Ele é, Ele nos proporciona essas experiências para que a gente possa ser cada vez melhores. Lembrando que há aqueles irmãos que já conseguem utilizar melhor a sua inteligência, né? Já se preocupam com o bem. Quando a gente lembra que no planeta Terra o mal ainda sobrepõe-se ao bem, aí a gente vai de encontro com o que muita gente fala aí. Poxa, a gente vê só notícias de coisas tristes e infelizes acontecendo no planeta Terra. Essas sobressaem ainda, mas tem muita coisa boa acontecendo. Mas vejam bem, a qualidade, a imprensa às vezes diz que notícia ruim é que vende. Mas por quê? Porque ainda há muitos espíritos incitados com essas vibrações do mal, do que é ruim. Mas já há também irmãos que aprenderam a usar a sua inteligência em benefício do próximo. Então, aí se a gente vê, tem muita gente fazendo bem, muita gente praticando bem, tem muita gente com boa vontade de se evangelizar. Então, há uma mistura aqui no planeta Terra. Então, mais uma vez lembrando, ainda não dá para que aqui seja um planeta de felicidade. Aqui há momentos de felicidade, mas a felicidade plena não é deste mundo. Já nos alertava Jesus bem lá atrás, e nos alerta sempre. Há aquelas inteligências que são utilizadas para o mal, né? E a gente vê gangues, a gente vê
A gente vê muita coisa, gente que utiliza mal a internet, utiliza mal o dinheiro circulante, promovem o mal através de ferramentas que muitas das vezes foram criadas para o bem. Então vejam no que nós estamos abraçados ainda. Somos nós ainda aqui com essa grande necessidade de nos melhorarmos e estamos num planeta compatível com o nosso campo vibracional. No item 14, encontramos: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Olha Santo Agostinho aqui falando dos nossos irmãos indígenas, né? Eles já estão naquela fase, né, de espíritos em via de progresso. Já são sociedades, raças semi-civilizadas. Então serve para a gente tirar aquela visão lúdica de que índio é ingênuo, que índio é pobre coitado, que se tem aquele estereótipo dos indígenas, o que não é verdade. Nós temos índios que pensam no bem, índios que pensam no mal, índios que defendem a natureza, índios que vendem a natureza, né? Quer dizer, já tem conhecimento, já querem ser comerciantes. Se a gente observar as reportagens, a gente vai ver, vai tirando aquela visãozinha lúdica que se tem. E são uma sociedade que estão querendo... As últimas notícias aí a gente tem visto, uma sociedade que estão também querendo participar mais desse mundo dito civilizado. Então, serve para ver, observar a progressão desses nossos irmãos indígenas também. Tira essa visão romantizada que muitos ainda querem manter. São os irmãos, existem realmente tribos que não tiveram até hoje nenhum contato com o mundo civilizado, mas temos outras tantas aí que estão querendo muito mais interagir. É disso também que Santo Agostinho nos fala. É esse progresso que vai acontecendo paulatinamente com todos nós, habitantes deste planeta. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados, por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. E para terminar o item 14, daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Não somente a Terra está enquadrada como planeta de expiações e provas. Existem outros tantos correlatos com o mesmo tipo de vibração ou vibração parecida, pois dentre esses planetas de expiações e provas há diversos matizes também. Mas o que Santo Agostinho quer nos lembrar aqui, nos alertar, é que espíritos também com inteligência e que, por um motivo ou por outro, atravancaram o progresso nos planetas que habitavam, foram transferidos para planetas correlatos.
No caso aí, muitos foram transferidos aqui para o planeta Terra. Existe na nossa literatura espírita Os Exilados de Capela, da autoria de Edgar Armond, que explica um pouco sobre isso. Mas, em se tratando também do nosso planeta, de expiações e provas, que está evoluindo e logo, logo progredirá, aqueles irmãos que não se enquadrarem nessas transformações irão para planetas correlatos e, com a sua inteligência, dependendo da forma como utilizarem seu livre-arbítrio, podem colaborar para o progresso desses planetas para onde serão transferidos. Há injustiça nisso? Há castigo nisso? Claro que não. Mais uma vez, é misericórdia divina. Então, muito do que a gente passa aqui, muito do que a gente sofre aqui, muitos reclamam e fazem piadas, dizendo: acho que eu joguei pedra na cruz, por que eu mereço isso? Por que isso acontece? A gente não sabe o que fez lá para trás, mas entendamos que estamos numa nova oportunidade de pavimentarmos uma caminhada melhor. E nós precisamos nos entender como coautores da obra do Altíssimo e precisamos colaborar com ela. O nosso progresso, com certeza, será o progresso de toda a humanidade e do planeta que nós habitamos. E vale lembrar aqui que nós só adquirimos progresso e melhoramos a nossa inteligência, o nosso conhecimento, quando interagimos com o outro. Então, precisamos nos perceber que estamos aqui encarnados na Terra para a nossa melhora e também estamos aqui uns pelos outros. Vamos nos colaborar mutuamente, uns pelos outros. Precisamos lidar com todo tipo de gente. Não quer dizer que a gente vá fazer aquilo que o outro faz. Mas o que o outro faz, muitas das vezes, em nossa observação, sem críticas, pode nos fazer refletir sobre aquilo que nós não podemos fazer ou não queremos fazer. E se alguém faz alguma coisa e que nós não estamos de acordo, ao invés de estarmos com o dedo em riste, estejamos em preces pelo outro. Pois quem é que sabe sobre tudo? Quem é que tem certeza sobre tudo? Quem está certo ou quem está errado? Então, são esses vícios todos que impedem, muitas das vezes, esse avanço nosso. Nós ainda temos o vício de criticar, de julgar, e nós, lembrando que somos coautores da obra do Pai e estamos aqui uns pelos outros, não significa passar a mão na cabeça de ninguém, ou, como gostam de dizer ultimamente, passar o pano. Mas, se formos críticos de alguém, que sejamos de nós mesmos. Ninguém detém a verdade. Ninguém sabe sobre tudo. Nós ainda não detemos todo o conhecimento. Somos aprendizes. E temos também muitas falhas e muitos erros em nossa bagagem de vidas lá para trás e até na atual. Porque se fizermos um balanço do que somos até hoje, quanto erramos e quanto acertamos? Nós ainda estamos nos altos e baixos. Nós estamos no aprendizado. E aquilo que nós apontamos no outro pode ser uma grave falha em nós mesmos e nós ficamos no silêncio. Então, nós, ainda lembrando que precisamos colaborar com a obra do Altíssimo, também dessa forma, nos libertando dos vícios, nos unindo cada vez mais, pensando no amor. E assim, nós vamos progredir. Nós, habitantes desse planeta, deixaremos de ser encarnados passivos, mas vamos ser ativos no que concerne a ajudar na melhora de vibração deste local que habitamos. E para terminarmos, no 15 encontramos: a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho
que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. E Santo Agostinho nos lembrando mais uma vez do duplo e árduo trabalho que temos pela frente enquanto encarnados aqui no planeta Terra. Enfrentarmos a perversidade dos homens. Mas não é o outro, não. Somos todos nós. Nós ainda guardamos algumas coisas negativas em nós. Volto a falar, não apontemos o dedo, mas saibamos encarar certas situações embaraçosas que surgem diante de nós, cultivando o amor. Santo Agostinho está nos lembrando para nós desenvolvermos o amor e a inteligência. Na lida com o outro, com o próximo, nós precisamos, por demais, utilizarmos o amor, a compreensão. Muita gente não sabe se resolver. Está de mau humor, desconta nos outros. Quantos embates encontramos em família, no ambiente de trabalho, nas vias públicas? Muito desgaste desnecessário. Muito do que ocorre, de situações infelizes, poderiam ser evitadas se nós não utilizássemos nos momentos o orgulho, a vaidade. Nós não queremos ficar por baixo das situações, temos que revidar, porque se tivermos que revidar uma ofensa, que a revidemos com amor. Ah, mas é muito mais fácil falar. Com certeza, a prática, ela requer muito trabalho. O trabalho triplicado, vamos dizer, redobrado. É complicado. A gente costuma dizer, não é difícil, mas é trabalhoso. Lidarmos conosco, nós, espíritos encarnados, ainda cheios de falhas, é um problema. Então, tiremos essa visão de que o outro sempre está fazendo alguma coisa contra nós. E nós, o que nós fazemos contra o outro? O que o outro faz em benefício nosso? E nós, que benefício proporcionamos para o outro? A inclemência da natureza também que precisamos enfrentar são furacões, são vulcões, são terremotos, tsunamis, doenças graves. Olha quanta coisa assola, né, nesse plano terrestre. E muitos já estão desenvolvendo a inteligência atrás de vacinas para curar as doenças, atrás de projetos para fazer prédios que possam ser contidos nas horas dos terremotos. Somos nós que precisamos exercitar essa nossa inteligência em benefício nosso e do outro, sempre pensando no outro. Não esses pensamentos disfarçados de pensamentos pelo coletivo, em que, na verdade, escondem que só estão protegendo uma certa categoria, uma certa classe ou um certo povo. E nós estamos também vivendo na humanidade já há algum tempo diante dessas ideias que se dizem solidárias, que se dizem a favor do outro e, na verdade, se formos pesquisar, não são. Que nós nos envolvamos de verdade, que possamos estender o benefício de verdade, que nós não tenhamos interesses apenas em nós. E nós vimos no estudo da lição de hoje que nós ainda somos abraçados a essas situações de egoísmos, de pensarmos em nós em primeiro plano. São tantas coisas que Santo Agostinho está nos lembrando que nós precisamos exercitar, mas vamos, gente, vamos de bom ânimo, para frente de bom ânimo. Somos todos nós, até eu que vos falo, tentando ser uma individualidade melhor. Não esmoreçamos, sigamos em frente. Nós, quando viemos encarnar aqui num planeta como esse que estamos vivendo na Terra, nós não chegamos aqui sozinhos. Tem uma pleiade de espíritos, um grupamento grande que está torcendo por nós também. Temos os nossos anjos da guarda, temos espíritos familiares, temos espíritos protetores, temos mentores, tantos irmãos na nossa torcida para que tudo dê certo.
E terminando, eu divido com vocês uma mensagem do nosso irmão Bezerra de Menezes, intitulada Chama Divina. Ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se alteiem as labaredas do ódio, o amor é a chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Psicografia de Carlos Bacelli. Agradeço por mais essa oportunidade de estudo. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima.